literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira que surgiu no Nordeste, composta por poemas escritos em linguagem popular, rico em rimas e perfeição métrica dos seus versos. Originalmente, os poemas de cordel eram vendidos nas feiras, pendurados em barbantes. Com o passar do tempo, ganhou outros mundos. Mas a modernidade, que quase apagou essa arte, deu a ela uma nova roupagem. Ao invés de abrir os livrinhos recheados de humor, histórias e histórias fascinantes, deu espaço para quem ama os cordéis. E o Conexão Mais traz um monte de informação e uma conversa bacana com a cordelista Claudete Gomes. Espere aí que eu volto já. Ser nordestino, Braulio Bessa. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador, violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra da cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Você já passou por uma feira e viu livrinhos como estes? Pois é, eu sou Maria Helena Rangel e hoje no Conexão Mais vou conversar sobre poesia popular impressa em folhetos, tradicionalmente ilustrados com xilogravuras, com um olhar crítico e bem-humorado. A literatura de cordel atravessou o sertão, as feiras e hoje ocupa espaços no TikTok e Instagram, reforçando sua potência. E claro, o Conexão Mais veio beber na fonte e convidou a cordelista Claudete Gomes. Seja bem-vinda, Claudete, espero que você goste do nosso papo. Qual a importância do cordel? Como ele se posiciona hoje? Ave Maria. Cordel, como você muito bem colocou, ele vem de uma tradição popular que antes estava nas ruas e nas feiras. Eles serviam de jornais, era onde a população conseguia conversar e entender um pouco mais sobre os acontecimentos que estavam ao seu redor. Hoje, a literatura de cordel, ela ganha cada vez voos mais altos. Está dentro das escolas, para que as pessoas conheçam um pouco mais de uma cultura tradicional, mas também que se conheçam e reconheçam na sua identidade, porque o cordel, originalmente, ele traz a identidade primordialmente do povo nordestino. Você é uma mulher cordelista num espaço que sempre foi dominado por homens. Como é que você conseguiu esse espaço? Como é que se chega nele? Não é fácil. Todos os dias... Aliás, para nós que somos mulheres, todos os dias nós nos afirmamos nos espaços. Em todos os espaços, que a gente conquista. Na literatura popular não é diferente. O que acontece? Vamos dizer assim, de nascimento eu não sou nordestina, mas não diga que eu não sou nordestina. Diga que tem mania de pabulagem, por isso que é nordestina. Eu sou amostrada, eu gosto de me amostrar, e na poesia popular. Então, eu sou nordestina, assim como eu digo na minha poesia, muito antes de nascer. E o que acontece? Tradicionalmente, a gente tem uma literatura que ela é genuinamente paraibana. Leandro Gomes de Barros, pai conhecido como o pai do cordel, de Pombal, Maria das Neves Batista Pimentel, de João Pessoa, conhecida como mãe do cordel. Mas pouco dela se ouve, dele muito se escuta. Então, já lá, desde a década de 30, já era difícil ser reconhecida dentro de uma literatura popular. E hoje não é tão diferente. Hoje a gente vê grandes e grandes renomados
homens e que perpetuam esse legado, mas nós temos muitas mulheres fortes, porretas e arretadas, então, aos pouquinhos, a gente vai conquistando com o nosso jeitinho e ali com o jogo de cintura e acaba tendo visibilidade. Então eu queria que você falasse, claro que existem nomes que são mais conhecidos. Vamos citar alguns? Vou citar as paraibanas, certo? Nós temos algumas pioneiras que são importantíssimas, que vêm desde o repente, como Maria da Soledade. Maria da Soledade, de Alagoa Grande, não pode se esquecer esse nome. Uma senhora hoje, que eu carinhosamente chamo de mãe, e que tem 82 anos e pega a sua viola, toca o seu repente e faz cordel. Um nome que não pode ser esquecido. Anne Caroline é um fenômeno de Campina Grande para o mundo. Juliana Soares, de Cabaceiras, também para o mundo. Tideli. Também. Aneci Venâncio, aqui de João Pessoa, que tem um trabalho também fenomenal. E a gente não pode esquecer Mariana Teles, que não tem essa veia forte como o pai, mas a gente pode citá-la como uma cordelista. E como escreve, exatamente. E filha logo de quem? Ai, meu Deus. Não, e os homens? Homens, a gente tem alguns grandes nomes. Eu vou citar um amigo querido, e assim... porque ele, para mim, é a representação genuína do cordelista. Em que sentido? Robson Jampa é um cara que vive única e exclusivamente do cordel. Ele faz poesia e aquilo que ele vende é o que o alimenta. Então, a poesia dele consegue alimentar a sua alma, mas também lhe dá o sustento. Então, ele é uma das pessoas que... E nem sempre se consegue viver só da arte. Não. Exatamente, por isso que eu digo que ele é um genuinamente cordelista nesse sentido de que ele vive única e exclusivamente da arte que ele faz. Mas a gente tem Ranieri Abrantes aqui em João Pessoa, a gente tem Igor Gregório, que faz também poesia contemporânea, mas também é cordelista. Então, dentro da... E olha que eu estou privilegiando os nossos paraibanos, né? E se a gente falar em outros nomes, como Patativa do Assaré, como Braulio Bessa, cite outros nomes, por favor. A gente não tem como não citar, ou esquecer, ou deixar. Porque, assim, Patativa, Ave Maria. Braulio Bessa tem uma tatuagem no braço, e foi uma polêmica, porque alguém disse que era uma poesia, que não deveria, não tatuaria. Quem tatua o meu corpo, a minha identidade, quem traz sou eu. Braulio traz essa referência. Cordel vem de grandes nomes, Manuel Monteiro e tantos outros, que, inclusive, ele vem da tradição oral. Antigamente, nem todos os cordelistas eram alfabetizados. Muitos eram semi-analfabetos ou não eram alfabetizados na escrita, mas tinham a poesia no seu trato. Como é essa inspiração? Porque baixa uma palavra para que vocês soltem essa poesia. Como é isso? Quanto mais repertório e conhecimento você tenha, mais te facilita. Por isso que, independente de qualquer literatura, você deve cada vez consumir mais. Quanto mais você consome, melhor você desenvolve o trabalho. E o que acontece? No caso da literatura popular, quando você vem declamar cordel, você pega o cotidiano no dia a dia e aquilo se torna... parte da sua veia, já está dentro do Já é automático. Já vai automático. Mas também não é para qualquer um, não é para quem quer. O cordel tem uma diferença. Não é porque ele é popular que significa que é uma poesia chula. Ele tem regras específicas. Ele precisa de métrica, rima e oração. Então, às vezes você pega uma pessoa ou conhece alguém que diz: mas eu sei fazer umas rimas. O cordel não é feito só de rima. Ele precisa estar dentro dessa estrutura. E quem coloca essa estrutura, quem criou essa estrutura, foi Leandro Gomes de Barros, que foi ele quem estrutura a poesia. Exatamente. Então, para ser reconhecido como cordel, precisa de métrica, rima e oração. Você tem todo um trabalho que, quando você já é um poeta nato, aquilo sai no automático. Então, a rima já está ali metrificada e você já sabe quantas sílabas poéticas, em que momento você para, em que momento você vai para um outro verso, e assim vai essa construção. É óbvio que se você sentar e você estudar, você consegue fazer, mas dá mais trabalho. Bom, só um minutinho que agora tem outro papo. Um dos artistas nordestinos mais respeitados, Santana, o cantador, trouxe um pouco dessa poesia. Acompanhe. O poeta João Paraibano disse: a juventude não dá direito à segunda via. Jesus pintou meus cabelos no final da boemia, mas na hora de pintar, esqueceu de perguntar qual era a cor que eu queria. Eu quero alguma coisa pra beber, serenar meu coração.
tempo nessa guerra. Já chega, que se danem os problemas. Monte de coisas pequenas que me fazem desviver. Eu hoje, sem querer, olhei no espelho e notei que o meu cabelo já começa a embranquecer. E agora, nem tão velho e nem tão moço, será que eu tenho no bolso a chave do meu viver? Eu hoje quero um tempo pra mim, pra ver o gosto que a vida tem. Eu hoje vou beber, dançar e recomeçar. Quem sabe me apaixonar por alguém. Para todos os fãs de Santana o Cantador. Que bacana, obrigado, amigo. E uma escola em Cruz das Armas tem um projeto voltado para o estudo do cordel. A TV Cidade foi lá e bateu um papo com o professor Bento Júnior e Oliveira de Panelas. Vamos acompanhar? E esse trabalho de cordel na Almirante Barroso, ele vem desde 2015, desde que eu cheguei aqui na escola, que eu comecei a trabalhar com cordel em sala de aula, levando o aluno a ter o conhecimento do cordel brasileiro e, ao mesmo tempo que ele tem conhecimento do cordel brasileiro, ele começa a valorizar os poetas, repentistas, os cantadores populares e a gente, de fato, no final de ano fazemos uma culminância levando ao conhecimento dessa garotada, desse aluno que faz parte dessa escola, o que é, de fato, a cultura paraibana, local, a cultura né? brasileira, a cultura nordestina e, evidentemente, a cultura local. E eu já estou aqui nesse cenário lindo que a escola preparou para a gente receber nosso convidado, Oliveira de Panelas, e eu vou chamar ele, que está ali. Oliveira, bem-vindo. Aí, a gente... Aí, a gente vai bater um papo com essa garotada. Tudo bem, minha gente? Oliveira de Panelas. Quer sentar? Aí. Então, Oliveira, bem-vindo. A gente vai bater um papo com essa garotada aqui e queria iniciar já você contando sobre o início da sua carreira, como foi que você começou, lá no início. É bem... Primeiro tu pergunta se eu tô feliz ou não, vai. Tu tá feliz? Olha pra minha fisionomia, olhando pra mim aqui. É que não tá, menino. Se eu estivesse olhando para um tigre bravo, um leão, não. Aí... Mas para essa juventude cordelista, olha aí, para o poeta repentista, eu acho a coisa mais linda. Sim. Prazeres desse tamanho eu não tinha sentido ainda. Mas como Deus me ajuda no momento perigoso, eu estou me sentindo um rei, desse rei bem vantajoso, contando essa minha história no Almirante Barroso. Olha aí. Sim, minha história é o seguinte. Minha história é longa. Eu acho que daqui para 11 horas da noite eu termino. Não sei se a turma aguarda, né? Mas vamos ver. A gente escuta. Eu comecei a cantar com 12 anos de idade. Com 6, 7, 8 anos, eu já fazia versos de improviso. E fiz a primeira cantoria com 12 anos de idade, com Josué Rufino. E viam esse menino do Toninho, isso aí até no Jornal da França, no Le Monde da França. E tive meus momentos, meus verdes anos, de 16 anos a 24 anos, cantei na Rádio Difusora de Garanhuns, foi muito bom. Tive as experiências, os percalços, as intempéries da existência, mas de lá eu notei que a coisa fracou mesmo, era meu tempo, eu me mudei para São Paulo. Casei-me e viajei para São Paulo, passei 5 anos lá. Lá em São Paulo eu fundei associações, grêmio culturais, a Arpofob, Associação de Poeta Repentista Folclorista do Brasil, Academia de Poeta Nordestino, o Recanto da Poesia, gravei 3 CDs, coletânea de poeta repentista, série Brasil Caboclo, e fiz uma série de coisas por lá. Sim. E tinha o ambiente de cantar, eu fundei tudo isso. Oliveira, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Queria perguntar uma coisa. Vamos terminar com música? Se liga!
trato com respeito, é para ser tratado bem. Eu não nego o seu direito, mas respeito o meu também. Se tiver arrependido, eu me faço dividido, cada um em seu lugar. Agradeço a assistência e lhe devolvo a emergência para o senhor não reclamar. Pois é, que bacana. Claudete, esses espaços nas escolas são caminhos bem promissores para propagar essa arte, não é isso? É necessário e é fundamental que a literatura, de um modo geral, mas não se pode esquecer que cordel é um gênero literário. Algumas pessoas, por estar num folheto, por estar num tamanho menor, por ser ainda um trabalho muitas vezes artesanal, algumas pessoas esquecem que ali tem um conteúdo, ali tem uma arte, ali alguém se debruçou sobre um estudo para que pudesse compor aquela literatura. E estar na sala de aula é você cada vez mais reforçar a identidade da cultura de um povo, e é você reconhecer e se reconhecer dentro daquela literatura. A poesia traz pertencimento, né? Eu, particularmente, sou professora, e na educação de jovens e adultos, por exemplo, eu conheci um senhor que ele estava no processo de alfabetização, seu Genesi, mas ele glosava perfeitamente. Aí você me pergunta, Claudete, como assim? Ele fazia as quadras, as trovas perfeitas, mas ele não conseguia transcrever. Então a gente fez todo um trabalho e a partir daí o processo de alfabetização dele foi muito mais fácil, porque ele trouxe de uma vivência, de uma experiência que ele já tinha dentro de uma identidade cultural, e a gente fez essa troca. Eu o ajudando na alfabetização e ele trazendo sua poesia. Isso é perfeito. Já era um sábio, nem sabia. Não. Infelizmente, no cotidiano, para muitos, era um homem ignorante. Ignorante, né? Que essa palavra é tão estranha, né? Ignorante. Ele podia não conhecer as letras, ele podia não estar ali no conhecimento da transcrição das letras, mas era um homem de um conhecimento extremamente vasto. E assim a gente encontra muitos poetas e muitos artistas são, inclusive, identificados dentro da sala de aula. Eu passei por isso e, para mim, é o que me reverbera na alma. O papo é, Isayaka Shoji foi às ruas para ouvir as pessoas sobre esse assunto. No mercado de artesanato de João Pessoa, onde a arte ganha cor, tem poesia pendurada, tem saber e tem valor. Cada folha conta um canto, cada rima um caminhar. É cordel que emociona, é cultura popular. Tem cabra que luta contra o mal, tem princesa e tem dragão. Tem sátira, amor e riso, tem verdade e invenção. Se o papel é pequenininho, o conteúdo é gigante. É do povo nordestino, é saber de cada instante. E foi em Pombal que nasceu o mestre Leandro, sabe? Que em 65 botou no mundo os versos que o Brasil aprendeu a ler. Hoje o cordel tá nas praças, nas escolas, no jornal, é raiz do nosso povo, é memória nacional. E no Papo É de hoje a gente vai conversar sobre o poder dessa arte que não para de encantar. Se ajeita aí na cadeira e se deixe rimar também, que cordel é resistência, é beleza e muito além. Você já leu algum cordel? Se teve algum que te marcou? Adoro essa história de cordel. Minha professora era muito legal, Dona Eliane de Meruoca, e ela dava essa disciplina e eu amava essa disciplina de cordel. Eu lembro, sim, dos cordéizinhos que a gente recebia na escola. Eu acho que em prosa e verso as historinhas são interessantíssimas, e principalmente porque ele é versado. É isso que é importante. Não é uma história contínua. Ele vai em vários versos, várias estrofes, aí conta a história. E é bem regional. Sobre as histórias da região, o povo daqui, como eles se comportam, como eles veem as coisas. Totalmente diferente da lá de São Paulo. Eu acho que o grande diferencial do cordel é trazer a literatura para a cultura popular.
é falar do jeito que a gente fala, trazendo a literatura para o povo, entendeu? Então é a literatura do povo para o povo. É uma literatura que expressa as nossas raízes. Então quando a gente diz que o Nordeste é literatura, a gente diz que o Nordeste é cordel, o Nordeste é sanfona, o Nordeste é poesia. Então isso fortalece muito as nossas raízes nordestinas. Você acha que o cordel representa bem nossa cultura, né? O que é que você acha mais legal, interessante nas histórias do cordel? Eu acho extremamente importante, principalmente eu trago para ele também, né? Para que ele conheça um pouco da cultura da gente. Eu acho importantíssimo fazer parte, né, da vida, principalmente das crianças, que trazendo a cultura para eles. Eu acho extremamente importante. Tu viu, não viu? Se o cordel é pequeno no tamanho, é gigante na paixão. Um livrinho que cabe na palma, mas fala direto ao coração. E o Papoé fica por aqui, com poesia, cultura e calor. Mas deixa nos comentários qual foi o cordel que te encantou. Obrigada, Sayaka. Infelizmente a gente chegou ao fim, Claudete. Lhe agradeço a presença. E claro que a gente não pode se despedir sem um cordel. Eu queria que você fizesse um cordel em homenagem à TV Cidade, às pessoas que trabalham aqui, que levam essa cultura para as pessoas que estão em casa, que estão na internet. E faça essa homenagem para a TV Cidade e o Conexão Mais. Eu agradeço o espaço e esse bate-papo gostoso. Que bom, volte sempre. Muito obrigada. Cultura, arte, economia, tem muita diversidade. Também tem Conexão Mais, um programa de verdade. Hoje a pauta foi cordel, pois eu sou a Menestrel e estou na TV Cidade. Ah, que lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso. Até lá.